do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, maravilhoso Deus, Deus dos deuses, oh glória. Que Deus abençoe grandemente a sua vida nesse lugar, nesta noite. Amém? Paz seja convosco, meus irmãos. Nós vamos para a palavra do Senhor. Você abra, por favor, a sua Bíblia, 1 de Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5. Aleluia. Glória a Deus. E chegando-vos para ele a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos pedir ao Senhor que libere a sua palavra para as nossas vidas nessa noite. Pode começar a orar, pode começar a clamar. O Senhor está no meio do teu povo, Pai. Nós percebemos a tua presença, nós só estamos aqui por tua causa, porque o Senhor nos deu graça para chegarmos aqui. E eu sei que o Senhor tem uma palavra para nós, o Senhor tem um ensinamento, o Senhor tem uma verdade para, ó Deus, ministrar ao nosso entendimento, ao nosso coração. E nós te pedimos nesta hora, Senhor amado, que o Senhor nos capacite para receber a tua palavra. Unge nossos ouvidos, unge a nossa mente, ilumina o nosso ser, ó Deus, para receber a tua palavra e através da tua palavra, que a glória do Senhor se manifeste neste lugar, na experiência com a tua palavra. O Senhor está conosco, Senhor. Nenhuma força contrária pode impedir o teu agir neste lugar, simplesmente porque nenhuma força contrária pode se impor ao Senhor, e a presença do Senhor é real no meio de nós. Por isso toda força contrária deve bater em retirada, porque maior é o Senhor neste lugar, sendo adorado pelo teu povo, sendo invocado pela tua igreja. Que, ó Deus, a tua presença soberana traga para todos nós a bênção do entendimento da tua palavra agora, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Por favor, senta no seu lugar. Na última semana nós ficamos no versículo de número 4, onde o apóstolo Pedro, depois de usar a metáfora ou a figura do leite, ele agora usando a figura da pedra para falar da pessoa de Jesus Cristo. E nós vimos no versículo de número 4 que ele identifica Jesus Cristo como sendo a pedra viva, eleita e preciosa por Deus, ao mesmo tempo que pelos homens ela é rejeitada. Então nós entendemos do que se trata. Se trata do fundamento estabelecido por Deus, sobre o qual ele constrói, ele edifica a sua igreja, o seu povo, o seu corpo na face da terra. Então, eu creio que ficou claro da última vez, quando nós estudávamos, que não é questão de discriminar uma fé ou outra fé. É simplesmente um entendimento bíblico. Deus não estabeleceu nenhum outro fundamento. O único fundamento que Deus estabelece e reconhece para que sejamos religados a Ele, para que tenhamos comunhão com Ele, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, confessar Jesus Cristo é essencial. Todas as verdades bíblicas sobre Jesus, nós precisamos conhecer e confessar. Nós não podemos descrer e nem combater nenhuma dessas verdades bíblicas a respeito de Cristo, porque é essencial para a nossa verdadeira comunhão com Deus, nós crermos no que a Bíblia ensina a respeito da pessoa de Jesus Cristo, do que Ele fez, do que Ele realizou, do que Ele está fazendo agora, do que Ele está realizando agora. Ele é o centro do plano de Deus para a redenção do ser humano. Por isso a gente às vezes ficou durante tanto tempo debatendo conosco mesmo. Não, mas eu tenho muita fé em Deus, muita fé em Deus, muita fé em Deus. Tá, mas uma fé que às vezes não estava direcionando-se para Deus via Jesus Cristo, através da pessoa de Jesus Cristo. Então chegava
não chegava diante do verdadeiro Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele só recebe o que chega a ele através do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Não é que antes de sermos cristãos evangélicos nós não tínhamos fé, nós tínhamos. Com certeza, muitos de nós tínhamos já bastante fé, mas ela não levava ao alvo, ao objetivo, que era estabelecer um relacionamento, uma vivência nossa com Deus Todo-Poderoso. Isso não existia, por mais fé que nós tínhamos, por mais sincera que era a nossa fé, ela não funcionava, não fazia acontecer esse relacionamento. Hoje que a gente vive na presença do Senhor, através de Jesus Cristo, a gente vê a diferença. Né? A gente naquele tempo, embora tinha muita fé, sem dúvida nenhuma, mas a gente, por exemplo, não tinha condições de entender absolutamente nada da palavra. Nós não tínhamos experiências de crescimento na vida com Deus. Nós não sentíamos a comunhão que nós temos com Deus agora. É totalmente diferente. Eu não estou te falando de nada estranho à sua experiência. Nós sabemos a diferença que é a fé que de verdade nos coloca em comunhão com o Pai. É a fé quando ela define a pessoa de Jesus Cristo como único, exclusivo e suficiente caminho para nos levar a Deus. Não há nenhum outro intermediário, não há nenhuma outra ponte. Jesus e só Jesus. Ah, mas eu sempre criei em Jesus. Sim, mas criamos nele e em mais alguém. Criamos nele e em mais alguns. Éramos devotos dele e de mais alguns. Ah, mas não está bom? Biblicamente não funciona. Porque funciona biblicamente é dessa maneira. Jesus e somente Jesus. É uma fé exclusivista? É sim. Sem dúvida nenhuma. Jesus Cristo mesmo fala disso. Nas suas próprias palavras em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não há meio de alguém vir ao Pai a não ser por mim. Então ele deixa essa definição confirmada pelos apóstolos, confirmada anteriormente pelos profetas. E isso é um ponto essencial da nossa experiência com Deus. Às vezes a gente chega para a fé evangélica, cristã evangélica, e a gente fica meio pesaroso de abandonar certas devoções, porque fazem parte da nossa experiência desde o berço. A gente só tem que compreender o que a Bíblia ensina sobre o assunto. A gente não despreza a religião de ninguém, a gente não despreza a fé de ninguém. Mas agora a gente chega à compreensão do que de verdade funciona. Do que de verdade faz acontecer aquilo que é o meu desejo, que é me colocar de novo ligada ao Pai, em comunhão com o Pai. E isso é uma fé exclusivista, Jesus e somente Jesus. Amém, meus irmãos? Por isso Pedro está dizendo, ele é a pedra viva que Deus estabeleceu, eleito e precioso diante do Pai. Para os homens pode ser considerado desprezado, desprezível, desconsiderado. Os homens podem dizer o que quiserem sobre a pessoa de Jesus Cristo, que não altera em 1 milímetro sequer aquilo que para o Pai Jesus Cristo representa. Então eu preciso me estruturar em cima desta rocha que o Pai estabeleceu, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Paulo, os apóstolos sempre estiveram atentos ao primeiro século do cristianismo, quando alguns mensageiros de um evangelho espúrio, porque haviam verdades evangélicas com invenções humanas, então tornara-se um evangelho espúrio, não totalmente puro. E alguns desses pregadores estavam circulando por algumas igrejas cristãs no final do primeiro século, levando esse tipo de mensagem, que ainda que se confesse Jesus, reconheça Jesus e honre Jesus, não é necessário e pelo contrário, é até indicado que se tenha outras devoções. Então, tanto Paulo quanto os demais apóstolos, insistentemente, na unção e inspiração do Espírito Santo, combateram estas heresias. Porque heresia é tudo aquilo que contraria um fundamento doutrinário da palavra do Senhor. E o fundamento essencial da doutrina da salvação é a centralidade da pessoa de Jesus Cristo.
Então Pedro está dizendo no versículo de número 4, que quem estabeleceu esse fundamento para a igreja foi o próprio Deus o Pai, o Todo-Poderoso. Então lidar com Jesus Cristo é essencial para nós chegarmos à comunhão com Deus o nosso Pai. Jesus e somente Jesus. Ficou claro, meus irmãos? Amém? Então, muito bem. Agora, no versículo 5, o apóstolo Pedro já nos inclui nessa metáfora. Ele inclui nessa metáfora as pessoas que conhecem, que tomam ciência da pessoa de Jesus Cristo e com Jesus Cristo se comprometem, com uma fé vigorosa, com uma fé relacional, não apenas uma fé intelectual, como quem diz, não, eu creio, mas não vive a fé. Não, Pedro está falando assim, quem já foi além da fé intelectual, racional, agora é uma fé que se traduz num relacionamento, numa experiência, num compromisso com Cristo, numa aliança de vida com Cristo. Essa pessoa agora, por conta disso, de estar ligado à pedra viva, também se torna pedras vivas essas pessoas. Se tornam pedras vivas. É isso que ele vai dizer no verso 5. Então ele diz assim, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo. Então, isso que Pedro está dizendo aqui, nós vamos também consultar escritos do apóstolo Paulo, e aqui, por exemplo, em 1 aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, ele traz o mesmo ensinamento. 1 aos Coríntios 3, 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em... Então você veja que tanto Pedro lá em 2,5, ele usa a expressão no plural, quanto aqui Paulo também usa a expressão no plural. Pedro está dizendo, vós sois, ou vocês são pedras vivas de um edifício que o Senhor Deus constrói em cima de um alicerce, que é a pedra viva, chamada Jesus Cristo. Olhe para mim, por favor. Então, a analogia é bastante óbvia. É essencial que eu compreenda qual que é a minha posição nesse edifício. A minha posição é de uma das pedras que formam o edifício. Eu não sou o edifício sozinha. Eu sou uma das pedras que forma o edifício. O nome do edifício é a igreja, o corpo de Cristo Jesus. Então está muito claro, está muito claro. Ele está dizendo assim, o fundamento é vivo. As pedras ligadas ao fundamento também estão vivas. Ah não, eu tenho nome de crente, mas eu não tenho vida espiritual. Então eu não sou pedra viva, eu nem faço parte desse edifício. Não, eu faço sim, eu até mostro meu cartãozinho de membro. Sou membro da igreja fulano de tal, da igreja visível, mas não da invisível. Daquela que o Espírito Santo reconhece como pessoas que estão sendo nutridas pela vida que flui da pedra viva que é Jesus Cristo. No reino de Deus não existe dificuldade de discernimento, de saber quem é de verdade, filho e cristão, daqueles que apenas têm nome de que são e na verdade não são. Lembra que Jesus falou dessa parábola? Ele falou que haveria o trigo e haveria o joio. Tanto o trigo quanto o joio dirão de si mesmos que são cristãos. Então o texto está dizendo que a igreja é comparada a um prédio, a um edifício que o Pai está erigindo, construindo, erguendo. E diz que para construir esse edifício, que é a igreja viva, o Pai estabelece como fundamento, como base, como alicerce, a pessoa do seu próprio Filho, a pedra viva, que sustenta a edificação. Agora ele está dizendo, cada cristão é acrescentado a esse edifício como uma das pedras vivas, das quais esse edifício se compõe. Essa pedra viva, ela é viva por quê? Porque ela está conectada à base que é viva e eternamente viva, a pedra estabelecida pelo Pai, a pessoa de Jesus Cristo.
Se você estudar com bastante atenção os ensinos de Cristo e dos apóstolos, você vai ver sempre essa diferenciação entre aqueles que têm nome de que vivem e na verdade não vivem. São os chamados cristãos nominais. São cristãos apenas no nome. Para nós é difícil julgar isso uns dos outros. Senão impossível. Mas eu vou ficar com a expressão difícil. Porque Jesus Cristo diz que pelos frutos se dá para perceber, se reconhece, se observa. Mas mesmo assim a gente fica com certo receio de avaliar o outro, de julgar o outro. Ainda que a gente veja alguns frutos. Porque talvez os frutos de hoje mostrem que ele é apenas nominal. Mas talvez com o passar do tempo venha de fato a viver uma experiência com Cristo e venha a se tornar um cristão vivo mesmo, vibrante mesmo, com vida espiritual transbordante mesmo. Por isso é que é melhor não julgar, é melhor deixar isso aos cuidados do Pai Todo-Poderoso, que sabe o tempo presente e sabe o tempo futuro na vida de cada um de nós. Mas é importante que eu julgue isso a meu próprio respeito, porque o apóstolo Pedro diz que eu sou pedra viva se eu tiver vida espiritual realmente. E é impossível que eu não tenha esse vigor espiritual se eu de fato estou conectado à pedra viva, que é a pessoa de Jesus Cristo. É impossível que eu me aproxime dele, é impossível que eu me direcione para ele, é impossível que eu deseje esse vigor e ele se recuse a me dar. É impossível. Porque ele diz, eu serei achado de todo aquele que me buscar. Ele diz, aquele que vem a mim de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Então eu preciso estar atento, não é o outro não, tem que estar atento é a mim mesma. Porque o apóstolo Paulo está dizendo, eu faço parte de um templo, no qual habita o Espírito Santo de Deus. Esse templo é a igreja. Então eu vou te perguntar, qual igreja? São tantas. Jesus tem tantas igrejas, gente. Jesus tem muitas igrejas. Diz que ele é um esposo que tem uma noiva. Ele tem quantas noivas? Uma só. Então dessa igreja que eu vou chamar de igreja invisível é que o texto está falando. E chamando de pedras vivas. Não interessa qual é o título da denominação na qual a gente serve ao Senhor. Esse não é o diferencial, embora nós devamos estar relacionados no rol de membros de alguma boa igreja. Mas o que importa de fato é se nós temos vida com Deus. Se nós temos experiências espirituais com Jesus Cristo por meio do Espírito e da Palavra de Deus. Se isso está acontecendo na nossa vida, então nós não estamos mortos, nós estamos vivos espiritualmente falando. Nós estamos acessíveis, sensíveis ao agir do Espírito e da Palavra de Deus. Nós não somos apenas frequentadores de uma igreja. Nós somos de fato pedras vivas no edifício que o Senhor Deus está erigindo, que já vem tendo ou recebendo pedras vivas desde o início do ministério do nosso Senhor. Atravessou décadas e séculos e milênios e chegou a minha vez e a sua vez de sermos acrescentados a esse edifício no qual habita o Espírito Santo de Deus. Então eu individualmente sou um templo? Sou, desde que eu esteja inserida, incluída nessa construção, que é o corpo do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor. Amém, meus irmãos? Por que é importante a gente entender isso? Porque no capítulo de Hebreus, capítulo 3, nós vamos ver a importância dessa ligação, dessa interdependência da igreja, do corpo, do edifício, porque uma pedra sozinha não é um edifício, não é um prédio, ela depende das outras, e do que conecta uma a outra, do que cimenta uma a outra. Hebreus capítulo 3, a partir do verso 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vocês um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz,
como no dia da provocação. Olha que texto elucidativo, né? Ele clareia o nosso entendimento. Então, aqui é uma orientação que o escritor aos Hebreus está dando para as inúmeras pedras vivas que formam o corpo de Cristo. Olhe para mim, por favor. Quando nós temos essa vida vibrante em nós, da presença de Deus, da fome pelas coisas espirituais, essa sensibilidade para com prazer buscar a face do Senhor, a presença do Senhor, isso para nós não é uma coisa qualquer, isso para nós é essencial na estrutura da nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, a nossa alegria da salvação. Quando isso é verdade na nossa vida, nós temos vigor, nós temos recursos, nós temos capacitação espiritual para nos ajudarmos uns aos outros. Se uma outra pedra viva se aproximar de mim, e eu for essa pedra viva estabelecida em Cristo, e realmente com vida vibrante na minha vida, e essa outra pedra viva se apresentar diante de mim, e ela começar a falar das tentações que lhe rodeiam, das provações que está enfrentando, e ela começar a me falar do desgaste espiritual que ela está vivendo, e ela começar a pontuar os aborrecimentos que ela está sofrendo, eu, como pedra viva, serei instrumento de Deus naquele momento, para compartilhar a vida a alguém que está esmorecendo. As palavras que eu ministrar a esse irmão, a esta irmã, serão remédio que Deus vai usar para curar aquele enfraquecimento, para que aquela pessoa seja alertada, despertada, para que ela volte ao prumo, para que ela se endireite no caminho da vida abundante na presença do Senhor. Então eu preciso ser uma pedra viva, porque se você precisar de mim, eu tenho que estar pronta para Deus usar a minha vida para ministrar sobre você. Do mesmo modo, você tem que ser um cristão, que o tempo todo você está ali, no mover e no poder do Espírito Santo, porque se eu precisar, você tem para me oferecer. Da sua experiência com Deus, do seu ânimo, do seu renovo. Deus vai usar a sua vida para restaurar a minha. Ah, mas cada um por si, Deus por todos. Não é não. Todos somos muitos, mas formamos um organismo só. Se um cair, isso é prejuízo para todos. Se um se perder, é prejuízo para todos. Então o texto está nos instruindo a ter esse cuidado mútuo. Tanto quanto ser receptivos ao cuidado mútuo. Porque a gente precisa saber, eu até falei sobre isso em alguma reunião semana passada, de algum dos grupos de trabalhos da igreja, nós precisamos ser acessíveis ao apoio mútuo. Porque há crentes que eles percebem que estão esmorecendo, eles percebem que estão enfraquecendo, eles percebem que estão perdendo vigor, mas eles não aceitam ajuda. Eles não abrem seu coração, eles não vão confessar a sua fraqueza, eles não pedem socorro em oração. Nós somos uma família, nós somos irmãos, nós somos parceiros de uma mesma equipe. O Senhor nos reuniu, não foi em vão, não foi sem propósito não. Olha o que o escritor está dizendo, verso 12. Vede, irmãos. Quando ele usa a palavra irmãos, me diga, ele está se dirigindo para quem? Para os cristãos, para os já convertidos. Então ele está chamando a nossa atenção para alguma coisa. Ele diz, vede, irmãos, nunca haja em qualquer um de vocês um coração mau e infiel que te leve a se apartar do Deus vivo. Esse é o alerta. Olhe para mim. Versículo 12, ele está dando um alerta. Ele está falando com a coletividade. E ao mesmo tempo que ele fala com a coletividade, com a comunidade como um todo, ele especifica o cuidado individual, a responsabilidade individual, o compromisso individual. Ele diz, meus irmãos, prestem atenção, que nunca haja no meio de vocês, algum de vocês, que acabe se esfriando de uma tal maneira que se aparte do Deus vivo. Se ele está dando esse alerta é porque isso é possível. Então ele está dizendo, vocês formam uma equipe que precisa estar cheia do poder de Deus, firmados na rocha e cheios da vida espiritual que a rocha tem para te dar.
Mas presta atenção, cuide para que você não seja o ponto fraco nesse edifício. Para que você não seja aquele tijolinho frágil nesse edifício. Aí no verso 13 ele fala: antes exortai-vos uns aos outros. Quando? Quando? Durante o tempo que se chama hoje. E qual que é a finalidade da exortação? Então olha a situação que ele está descrevendo. Ele está dizendo assim: tem pecado rondando, tem pecado tentando enganar, tem pecado tentando seduzir alguém. Se esse crente cair nesse engano de pecado, vai ser um prejuízo gigantesco para esse crente. Mas vai ser um prejuízo gigantesco para a coletividade também. Então prestem atenção. Cuidem para que vocês tenham liberdade de exortarem-se uns aos outros. O que é exortar, gente? Traduza aí para mim. Fala mais alto. Eu falo alto, você também fala alto. Corrigir, alertar, chamar atenção. Não é isso? Concorda comigo? Dar um puxãozinho de orelha. A Bíblia está mandando a gente fazer isso uns com os outros. É lógico que isso será sempre feito com devido respeito, com a devida sabedoria e com muito amor. Mas eu tenho esse compromisso com você, você tem esse compromisso comigo. A Bíblia colocou esse compromisso em cima de nós. Exortai-vos uns aos outros. Quando? Todo dia. Tem gente que, se ele convive com um irmão, uma irmã, que Deus usa para lhe exortar, ele desvia dessa pessoa, ele evita essa pessoa. Não, é como Deus nos mantém no trilho certo, nos exortando, nos alertando, porque tem pecado na área, tem pecado tentando nos distrair, tem pecado tentando nos seduzir, e a finalidade desse pecado não é o nosso prazer. Aí o engano desse pecado é esse, parece que ele veio para o nosso prazer, parece que ele veio para trazer alegria, diversão para a nossa vida. Parece que ele veio simplesmente para deixar a gente bem, bacana, legal. Mas o texto diz que não é. A intenção desse pecado é nos afastar do Deus vivo. Não é a nossa alegria. Quem que é o autor do pecado? Quem que é o promotor do pecado? É Satanás. E ele não nos ama, ele nos odeia. Por que ele visaria a nossa alegria? Nunca. Por que ele desejaria a nossa alegria, o nosso contentamento? Nunca. Então o pecado com o qual ele tenta nos seduzir, não tem essa finalidade final, de trazer para nós alegria, satisfação, sensações, prazeres, nada disso. Parece a nós que é, mas não é. A Bíblia diz qual que é a finalidade do pecado. É nos afastar do Deus vivo. Olha que é uma possibilidade na vida de qualquer um que está perto do Senhor, vir amanhã ou depois a se afastar do Senhor. Por isso que o apóstolo está dizendo: nós somos o templo do Senhor, pedras vivas de um edifício vivo, estabelecido sobre uma pedra viva. Beleza, vamos cruzar os braços e vamos dormir, descansar e ficar simplesmente desligado de tudo. Não, é justamente porque somos pedras vivas, nós temos que estar alertas, nós temos que estar atentos, porque nós precisamos cooperar com o agir do Espírito de Deus na nossa vida. O pecado, ele tem a finalidade principal de nos afastar do Deus vivo. Então, quando ele continua, ele diz no versículo 14: porque nos tornamos participantes de Cristo. Aí tem uma condição, não tem? Qual é a condição? Tem uma condição. Nós nos tornamos participantes desse edifício. Nós nos tornamos participantes desse prédio. Nós nos tornamos conectados à pedra viva. Aí tem uma condição. Se nós dermos conta de fazer o quê? Reter firmemente o princípio da nossa confiança. Até quando? Até quando? Não é por uma temporada.
até o fim. A aliança que nós temos com essa pedra viva que é Jesus Cristo, olhe para mim, é de nos tornarmos pedras vivas do edifício que o Pai constrói em cima desse fundamento que é Jesus Cristo. E o edifício se chama a igreja do Senhor, o corpo do Senhor, a noiva do Senhor. Isso implica compromisso, é muito compromisso, é sério o compromisso. Então não é simplesmente abrir a boca e dizer, eu sou parte da igreja. Não, Jesus não está falando, o texto não está falando de palavras, ele está falando de jeito de viver. O meu jeito de viver mostra se eu sou uma pedra viva, da igreja viva, na qual habita o Espírito de Cristo. Mas eu estou fazendo isso aqui, eu estou fazendo aquilo ali, eu estou fazendo isso aqui, eu estou fazendo aquilo ali, conhecedora da palavra de Deus, sabendo que Deus me coloca um ensinamento que contraria o uso daquelas coisas. Então o que eu sou? O que eu estou fazendo na igreja, se eu não quero ser igreja? Porque não adianta eu estar no prédio igreja, se eu particularmente não sou igreja, o corpo de Cristo, o edifício que o Senhor está construindo. A ordem, o ensinamento é que eu preciso confirmar a minha posição em Cristo, firmemente, até o fim. Não adianta eu virar para o meu marido e falar, faz isso por mim, porque isso não é transferível. Não adianta os filhos virarem para os pais, faça por mim, não é transferível. Isso é particular, é individual. Ou eu sou uma pedra viva nesse edifício, ou eu não sou nada, ou eu não sou vivo, eu não estou vivendo, eu não tenho vida com Deus. Isso é uma coisa que eu posso não conseguir avaliar no outro, mas eu consigo avaliar em mim mesmo. Cada um de nós consegue avaliar em si mesmo. E haverá momentos em que nós estamos esperando uma palavrinha de consolo, de conforto, de mãozinha na cabeça, mas o Senhor vai levantar alguém para nos exortar. O Senhor está sendo cruel conosco, quando Ele nos exorta? Nós numa condição dessa, ao ponto de perder a nossa aliança com Cristo, o Senhor levanta alguém para nos exortar. Ele está sendo cruel conosco? Mas nós somos bons em receber exortação? Da nossa experiência humana, me responda por favor, o ser humano ele tem facilidade para digerir e receber exortação? A gente normalmente está pronto para os elogios, para as palavras de reconhecimento, de aprovação. Mas não é isso que a gente merece o tempo todo. Tem hora que o que a gente está merecendo e precisando é de um alerta. Normalmente é assim que a gente reage quando os alertas começam a ser pronunciados para conosco. O sangue já esquenta na mesma hora. Na mesma hora a gente perde o humor e a gente já começa a bolar rapidamente aqui na cabeça uma resposta bem dura para fazer aquela pessoa parar de nos importunar. Mas Deus está dizendo que tem hora que eu preciso de exortação. Tem hora que você precisa de exortação. Porque a exortação vai dar aquela acordada na gente. Para a gente entender, ainda está em tempo. Se Ele ainda está exortando, é porque eu ainda não estou desligado. Então eu posso voltar a me comprometer com o Senhor e levar uma vida séria diante do meu Deus. Amém, irmãos? Muito bem. Aqui mesmo em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Porque lá em Pedro diz assim, que nós somos pedras vivas que formamos essa casa espiritual. Depois ele diz que nós somos sacerdócio santo. Olha o que o texto diz em Hebreus capítulo 4, verso 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que nós possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de nós sermos ajudados em tempo. Aí então o apóstolo Pedro lá está dizendo que nós como pedras vivas, olhe para mim por favor. Por que nós temos vida? Porque nós estamos ligados à pedra viva. O tempo todo é por meio de Jesus Cristo. É por meio de Jesus Cristo que nós vamos ao Pai. É por meio de Jesus Cristo que as bênçãos do Pai chegam até nós. Então, a Jesus Cristo é a pessoa principal dessa história toda. Então, Ele é a pedra viva sobre a qual o Pai está construindo um edifício. Para construir esse edifício, o Pai está colocando pessoas que se tornam pedras vivas. E por que eu me torno uma pedra viva? Porque eu estou ligada ao fundamento que é a pessoa de Jesus Cristo.
Então, aqui dentro da igreja, é importante nos relacionarmos com todas as pessoas e respeitarmos todas as pessoas. Mas não se engane, a pessoa principal da nossa experiência é Jesus Cristo. Não adianta eu fazer amizade com todo mundo, mas eu não ser íntimo de Jesus Cristo. Não adianta eu conhecer profundamente todo mundo da minha igreja, mas eu não conhecer profundamente a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a fonte da vida espiritual para mim. Ele é a origem do vigor espiritual para mim. Falar com Ele, cantar para Ele, estudar sobre Ele. Ele tem que ocupar a minha mente. Ele é o foco. É Ele que me abastece. Ele é que tem esse vigor. Eu só serei pedra viva se eu estiver conectada a Ele, pela pessoa do Espírito Santo. Porque essa vida de que se fala é vida espiritual, não é vida biológica. É vida espiritual. Eu estava morta, agora eu estou viva. Por quê? Porque agora eu estou ligado à fonte de vida, que é Jesus Cristo. Eu já citei esse texto hoje. Ele disse, eu sou o quê? E a vida, Ele é a fonte da minha vida espiritual. Se eu olhar para mim mesmo em algum momento e eu disser assim, nossa, mas eu estou tão desanimado espiritualmente, o que está faltando em mim? Vida, está acabando. Eu estou perdendo vida, vigor. Ele precisa me vivificar. Ele precisa aumentar a quantidade de vida na minha vida. Ele sabe disso, Ele está pronto para isso. Quem é que não está pronto? Eu. Então eu preciso discernir-me a mim mesma, identificar o meu estado. Eu olho o meu estado, identifico o meu estado através do quê? Das coisas que eu ando fazendo. Das coisas que eu ando pensando, das coisas que eu ando falando, dos lugares onde eu ando indo, das coisas que andam encantando meus olhos e a minha mente. Essas coisas me dizem se a vida espiritual em mim, ela está abundante ou minguante. Alguém está entendendo? Não é eu chegar na frente do espelho, o retrato, a aparência lá no espelho vai dizer se eu tenho vida espiritual numa quantidade transbordante. Isso não se vê dessa forma, mas isso se vê de alguma forma pelas coisas que eu ando pensando, pelas coisas que eu ando praticando, pelos lugares que eu ando caminhando para eles, pelos sentimentos que eu tenho abrigado no meu coração, pelas coisas com as quais me sinto confortável, pelas coisas que me alegram, me distraem. Se elas são mundanas, se elas são carnais, se elas são contrárias ao mandamento bíblico, isso depõe que eu estou perdendo vida espiritual. Posso ter sido uma pedra viva, vibrante na presença do Senhor, mas posso estar nesse momento sendo uma pedra que está se apagando, sendo uma pedra que está se esvaziando de vida. Onde eu vou buscar essa porção para recuperar o meu vigor espiritual? Não tem outro caminho. Não é uma pessoa que vai vivificar a minha vida. Não é um pastor, uma pastora, não é uma denominação, não é um evento. Não é um sacrifício por si só. É eu me prostrar, eu me humilhar, é eu abrir mão da minha rebeldia, é eu voltar à fonte. E a fonte da vida que eu estou carecendo se chama Jesus Cristo. Talvez o que vai me distanciando dessa fonte são, como diz a parábola do semeador, os cuidados da vida. E realmente eles são muitos. E realmente eles são extenuantes. As preocupações com as providências da vida, elas estão na nossa mente da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir.
os problemas, as necessidades, os dissabores nos relacionamentos, as nossas circunstâncias terrenas, elas ocupam tanto a nossa atenção, que a gente não percebe, a gente não dá por conta de que nós não estamos vivendo aquele momento diário de ser renovados com essa fonte maravilhosa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Nós estamos sem tempo. Nós estamos sem tempo para ir à fonte, beber desta água viva, comer deste pão vivo, viver uma nova experiência com o nosso Senhor. E então nós começamos a perceber que sem esse vigor espiritual, sem essa presença magnífica e poderosa da pessoa de Jesus Cristo na nossa vida, nós temos respostas muito frágeis para os clamores desse mundo. E então nós acabamos nos comprometendo, um pouquinho só hoje. Aí nós ficamos tão mal na primeira vez. Na segunda vez nós nos comprometemos um pouquinho mais e ficamos menos mal do que ficamos na primeira. Daqui a pouquinho nós fizemos concessões, nós fomos fazendo concessões, nós fomos concordando com coisas que nós já havíamos, pela misericórdia de Deus, visto sair da nossa vida. Elas começam a voltar, As coisas próprias de uma vida sem Deus, elas começam a voltar. Por isso é que a palavra diz que nós temos que exortar-nos uns aos outros, que nós temos que resistir ao pecado que quer nos afastar de Deus, e que nós temos que nos conscientizar que, como pedras vivas, nós somos sacerdócio santo. Pedro fala disso, Paulo está falando disso, ou melhor, o escritor aos Hebreus, nós somos sacerdócio santo. E a figura nos remete ao judaísmo, porque lá no judaísmo, que era a religião do povo de Deus no Antigo Testamento, o líder religioso tinha esse título, ele era o sacerdote. E o povo não tinha acesso ao compartimento ou ao aposento no templo, que era a representação da presença do Deus de Israel no meio do seu povo. O lugar chamado Santo dos Santos. Então o povo não podia entrar lá. O povo precisava de um intermediário. O intermediário era o sacerdote. E para entrar no Santo dos Santos, nem o sacerdote, era o sumo sacerdote. Mas os sacerdotes, eles tinham essa função de fazer a ponte entre o fiel e Deus. Entre aquele que vinha buscar a presença do Senhor e o Senhor daquele fiel. Então o sacerdote funcionava como esse intermediário. Mas agora na nova aliança, diz que você não depende do seu líder espiritual, do seu pastor. Você não depende. O acesso agora está aberto para todos nós. Você não depende. A gente leva muito tempo para entender isso. A gente leva muito tempo para poder aceitar isso. Porque nós estamos vindo de um modelo, estamos acomodados com ele. Pastor, ore por mim. Ô pastor, você ora para mim? Pastor, ore por mim. Como assim? Se eu te der a resposta que você precisa, você vai ficar machucado. Mas eu deveria ter coragem de dar. Eu deveria olhar para você e dizer, meu irmão, minha irmã, quem precisa que eu ore por ele é o que está lá fora, que não tem contato com Deus. Você já está dentro da sala do trono. Vai direto no ouvido do teu Pai. Você não depende de mim. Você não depende de mim. Aí talvez você me diga, não irmã, é porque todo mundo precisa de intercessores, então vamos trocar, tu ora para mim, eu oro para tu. Assim, então tá, mas não entenda que eu seja melhor recebida lá do que você, porque eu seja pastora. Eu e tu somos igualmente pedras vivas e sacerdócio santo, que temos acesso à presença do Pai. Aleluia. Alguém poderá dizer, eu gostaria tanto de entender a Bíblia, eu gostaria tanto que Deus me usasse dessa maneira. E o que nos faz imaginar que nós não podemos, ou que Ele não deseja?
Deus não nos chamou para nós sermos clientes na casa dele, consumindo os produtos que descem maravilhosamente do céu. Ele nos chamou para servir. E eu só posso servir espiritualmente com recursos espirituais. E recursos espirituais só Ele tem para dar. Então o Senhor Deus está todo o tempo espalhando dons e talentos e ministérios dentro da igreja. Porque o Senhor Deus nos chamou a todos nós para sermos sacerdócio santo. Nós temos acesso à presença do Pai. E nós podemos discernir as coisas espirituais. Tudo bem, num primeiro momento, nos primeiros meses, talvez nos primeiros anos da nossa vida cristã, nós precisamos acumular alguma bagagem de conhecimento, de experiências. Mas há pessoas que levam décadas e elas continuam dessa dependência. Nós somos sacerdotes, os céus nos reconhecem assim. Quando nós começamos a orar, o Senhor ouve a nossa voz. Ele atende o nosso clamor. Você sabe disso? Porque houveram coisas que você pediu a Deus no silêncio do seu quarto, no secreto da tua vida de oração. Ninguém sabia do assunto e a resposta chegou. Deus ouviu quem? Ouviu você. Nós precisamos ir mais além desse relacionamento que é de intimidade com o nosso Deus. Nós estamos prontos para dar um passo além do passo onde nós paramos. Nós podemos entrar na intimidade do nosso Senhor e com muita confiança, como diz o escritor aqui aos Hebreus, com confiança. Ah, mas eu tenho receio, porque diz que lá no Antigo Testamento, o próprio sumo sacerdote, quando entrava no Santo dos Santos, se ele não estivesse lavado, purificado, ele morria fulminado lá, e ninguém podia nem entrar para tirar o cadáver. Por isso ele entrava com uma corda amarrada na cintura, porque caso ele fosse fulminado lá, pela presença gloriosa de Deus, então era só puxar o cadáver, porque ninguém podia entrar lá para tirar. Era assim mesmo. Mas a graça mudou toda a conjuntura do relacionamento de Deus com os homens. Na graça, todos nós podemos ter acesso ao Santo dos Santos. Mesmo em pecado, irmã, especialmente se nós estivermos em luta contra o pecado. Agora nós vamos direto no trono do Todo-Poderoso, dizendo: Senhor, eu não quero jamais perder essa experiência contigo, mas eu não posso depender de mim mesmo, porque estou percebendo que ora estou fraco, ora estou forte. Por isso venho ao Senhor e te peço, me sustenta na palma da tua mão, Senhor. Restaura em mim a presença do Espírito Santo. Nós podemos fazer isso. Por que a gente fica esperando? Esperando o quê? O sacerdote ministrava sobre as pessoas. Hoje eu sou sacerdote sobre mim mesma. Eu ministro sobre mim mesma. Você ministra sobre a sua própria vida. Você que resolve. Você que resolve. Eu vou entrar num projeto sério com Deus, que eu estou vendo que eu estou esmurecendo, eu estou vendo que eu estou me distanciando. O quê? Eu vou arregaçar minhas mangas. Senhor, é tu e eu e tu. Eu vou para o monte, só eu e o Senhor. Não, eu não vou não, Senhor, porque o monte é um lugar perigoso, ultimamente mal frequentado. Eu não preciso te encontrar no monte, o Senhor não está só no monte. Eu vou te encontrar lá no meu quarto, eu vou te encontrar lá na igreja, eu vou te encontrar em qualquer canto que eu puder. Mas eu vou ter um projeto, eu estou com um projeto. Eu vou buscar a face do meu Deus. E eu vou fazer que nem Jacó no val de Jaboque. Eu não te deixo enquanto o Senhor não me abençoar. Eu já fui mais crente do que isso. Eu já fui mais renovado do que isso. Eu já fui mais alegre do que isso. Eu já fui mais frutífero do que isso. Eu posso não receber mais nada, mas perder o que eu já recebi também eu não perco não. Senhor, eu quero de volta minha vida no altar. Eu quero de volta minha vida de oração, minha vida de jejum, minha vida de meditação na palavra. Eu quero de volta, Senhor. Eu me distraí e acabei me distanciando dessas coisas, mas eu estou voltando. Eu estou voltando, Senhor. Se eu estive distanciado daquele que eu era nos primeiros tempos contigo, eu estou voltando, Senhor. Já conversou com o seu pastor? Não preciso. Posso até conversar, mas não necessito. Eu posso ir direto ao Senhor. Eu vou te encontrar nas madrugadas, Senhor.
E não é porque a fila é pequena não, porque não existe madrugada para Deus. Porque quando é madrugada aqui, é meio-dia lá no Japão. Então na face da terra não existe madrugada para Deus. Qualquer hora tem um acordado clamando ao Senhor. Eu vou para a madrugada porque eu vou sacrificar a minha carne. Eu vou dizer para ela, não é hora de descanso, filha. É hora de ir para o joelho, boca no pó, clamando a face do Todo-Poderoso. Porque você está numa guerra. E numa guerra você não pode depor as armas. Você não pode se distrair. Você não pode dizer, estou cansado, vou dar uma paradinha. Não, tu está numa guerra, então você tem que estar a postos. Quando o apóstolo Pedro diz, nós somos sacerdócio santo, santo. Isso significa que é uma honra, é um privilégio e produz um resultado maravilhoso na nossa vida. Quanto mais vida de oração nós tivermos, quanto mais presentes no Santo dos Santos nós estivermos, mais a santidade de Deus vai entrar na nossa vida, na nossa mente. E o pecado que tão de perto nos rodeia, nós vamos conseguir dizer não com mais facilidade, com mais firmeza. É só aqui, meus irmãos. Um momento ele virá para levar o seu povo. E aí então nós não teremos que ter esse desgaste. Mas por enquanto a hora é de combater. Não é de se esvaziar. Não é de se render. E nós vamos encerrar com o último ponto que Pedro fala aqui no capítulo 2, versículo 5. Depois de dizer que nós somos pedras vivas que formam uma casa espiritual e um sacerdócio santo, ele diz para o quê? Para oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então somos sacerdote santo para oferecermos a Deus coisas que agradam a Deus. E o que Deus poderia se agradar que eu oferecesse a Ele? Aí alguém diz assim, nossa, palavra sacrifício. Vem coisa aí. O que será isso? Então já vão nos pedir uma oferta de sacrifício? Não eu, o Senhor Deus pede. 12 de Romanos, capítulo 12, verso 1. 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui o Senhor Deus está pedindo alguma coisa em sacrifício. O que Ele está pedindo? O que Ele está pedindo em sacrifício aqui? O nosso corpo. A vida que nós vamos viver, a vida biológica que pulsa no nosso corpo, o Senhor Deus está pedindo, oferece o teu corpo como um sacrifício vivo ao Senhor. Ah, o Senhor quer então que eu seja imolada, degolada, e então eu vou oferecer minha vida física como sacrifício? É isso? Claro que não. Ele está dizendo, Ele quer a minha vida física como um sacrifício oferecido a Ele. Jesus fala disso com outras palavras. Ele fala assim, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que por amor de mim perder a sua vida, achará. É o que as pessoas dizem para nós. Eles dizem, você está enfiado dentro de igreja, perdendo a sua vida. Não é isso que nos dizem? Você vai descer as águas do batismo, vai se comprometer com a igreja, com o pastor, você vai perder os melhores anos da sua vida. É isso que eles nos dizem, que nós estamos perdendo. E nós dizemos, enquanto vocês entendem que nós perdemos, nós entendemos que estamos ganhando. Porque hoje nós temos duas modalidades de vida. Temos a vida biológica e temos a vida espiritual. A vida biológica é maravilhosa, mas ela é finita. Todo homem nasce para morrer. Todo mundo nasce para morrer. Mas aquele que nasce espiritualmente, ele nasce para vencer a morte. Ele nasce para nunca mais morrer. Então o escritor Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, rogo-vos, meus irmãos, porque ele não podia obrigar e também não podia fazer por eles, mas ele faz um clamor, que vocês apresentem os seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. A vida diferenciada na terra, não tem como nós queremos ser cristãos sem entender isso. Ah, Deus quer o meu coração, mas é claro que Ele quer o meu coração. E o que o meu coração representa? A minha vida. E essa vida é vivida hoje, através de qual ferramenta? O meu corpo.
Não tem como dissociar, separar uma coisa da outra coisa. Se eu sirvo ao Senhor, eu sirvo com o meu corpo. As coisas que o meu corpo está liberado para participar, para experimentar, para usar. Todas essas coisas precisam expressar o compromisso de santidade de vida que eu tenho para com o meu Deus. Ou eu tenho, ou eu não tenho. Se eu não tenho, não adianta ninguém ficar me vigiando. Porque quando chegar a oportunidade, eu vou aprontar com esse corpo que, supostamente, eu entreguei para o Senhor. Agora, se de fato eu entreguei para o Senhor, não precisa ninguém se preocupar em vigiar, porque a minha aliança é diretamente com Ele. E eu sei qual que é o meu compromisso. Eu sei qual que é a minha responsabilidade. Essa deveria ser a consciência de todo cristão, que é pedra viva. Há um custo para esse relacionamento. Há um custo para essa vida jorrar, transbordante na nossa direção. É o custo do compromisso, da aliança, da verdade. Não de uma máscara de cristãos, mas de cristãos genuínos. Vida no altar de verdade. Tiago 1:27. São os últimos textos e nós vamos orar encerrando. Tiago 1:27, o apóstolo diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Que sacrifício é aceitável diante de Deus por Jesus Cristo? O meu corpo numa vida santa diante do Senhor. Agora, o meu amor pelos necessitados, a minha generosidade para com os necessitados, coração sensibilizado pela necessidade real daqueles que em volta de mim estão padecendo necessidades que eu posso aliviar. Mas tudo isso com o respaldo de uma vida longe das coisas que poderiam me corromper. Olha o que esse texto de Tiago está dizendo. Porque há conceitos e há ideias de que é possível alcançar a salvação sendo generoso com o próximo. As boas obras salvam. Visite as viúvas, visite os órfãos, estenda as mãos para o necessitado, mate a fome do faminto, e assim você vai estar salvo. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que agrada ao Senhor que eu faça essas coisas, sem deixar de fazer o que o final do texto diz: me guardar da corrupção do mundo. Uma coisa é o meu relacionamento com o meu próximo, que não substitui a aliança no meu relacionamento com Deus Todo-Poderoso. Senhor, eu não estou lutando contra esse pecado, eu não estou me desfazendo daquele outro, mas o Senhor está vendo como que eu sou bom, eu sou muito bom, meu coração não é meu coração é dos outros. O Senhor sabe que eu tiro de dentro da minha casa para favorecer o outro, o Senhor sabe que eu não sou apegado com nada. Ótimo, perfeito, maravilhoso, tem que ser assim mesmo. Só que isso não substitui a exigência de uma vida santa. E uma vida santa é impossível, a não ser que seja realmente uma vida cheia da presença do Todo-Poderoso. Só Deus na nossa vida nos fortalece para nós vencermos a nós mesmos nas coisas que nos tentam. Às vezes a gente olha uma situação que nos tenta e a gente fica tão envergonhado e a gente fala para a gente mesmo: eu tinha que vencer esse pecado. Eu tenho consciência disso. Eu só não me conscientizo de que, enquanto eu me mantenho vazia da presença de Deus, não há chance de eu vencer esse pecado. Não há chance. Pecado é uma coisa forte demais da conta na nossa estrutura carnal. Pecado não é brincadeira, não. O pecado, ele é tão forte, mas tão forte na carne, na estrutura humana do ser humano, que ele é capaz de nos separar de Deus. Pecado não se vence sozinho. Pecado se resiste a ele, se derrota a ele, se vence ele quando nós estamos revestidos da presença do Deus Todo-Poderoso. Então, se eu reconheço que pecado me ronda, que pecado me tenta, que está a ponto de me arrastar, qual que é a primeira providência? Me dá um conselho. Se eu quero vencer o pecado que me tenta, me aconselhe, o que primeiramente eu tenho que fazer? Joelho no chão, boca no pó, me humilhar na presença do Deus Todo-Poderoso e dizer: Senhor, eu tenho estado tão ocupado que eu não percebi que eu fui me esvaziando de Ti.
Sabe por que eu não percebi, Senhor? Porque eu não parei de ir na igreja. Então eu ficava pensando assim, não, eu não estou faltando nos cultos, eu continuo bem com o Senhor. Não, eu ir na igreja é necessário mesmo, porque lá se reúne a comunidade dos fiéis e lá o Senhor nos alimenta a todos. Mas se eu estiver lá, apenas por estar, se eu ali não me desligar de tudo mais e me concentrar no teu agir, eu entro vazio e saio vazio. Então, Senhor, eu preciso que o Senhor renove a porção do Senhor mesmo dentro da minha vida. Ninguém precisa cair, meus irmãos. Ninguém precisa perecer. É um despropósito para a pessoa que já esteve firme com o Senhor acabar caindo. É um despropósito. Porque todo o recurso está ao nosso dispor. É só buscar. É só buscar. Fica de pé no seu lugar, por favor. Nós somos pedras vivas, templo do Senhor, sacerdócio santo, para oferecer a Deus sacrifícios que agradem ao Senhor. Feche os seus olhos, para você não olhar para quem esteja à sua frente, ou à sua direita, ou à sua esquerda. Para você olhar para dentro de você mesmo agora. O crente que eu sou hoje, o crente que eu sou agora, ele é tão intenso quanto o crente que eu fui no início da minha vida com Deus. Ele é tão intenso quanto eu já fui um tempo atrás. O crente que eu sou hoje é um crente tão desejoso da presença de Deus e das coisas espirituais, como eu já fui um dia. Sejamos sinceros, porque se a resposta é não, a pergunta é, eu vou esperar mais o quê para buscar o renovo para o meu coração? Se eu perecer, se eu morrer espiritualmente, se eu por fim não tiver mais nenhuma força, nenhum vigor, a responsabilidade será inteiramente minha, porque o Senhor não pode ser acusado de ter me negado o recurso. Ele está o tempo todo com as mãos estendidas, Ele está o tempo todo pronto para renovar o crente. Feche os seus olhos, agora abre a sua boca e fala com Deus. Quem de nós não precisa? Todos necessitamos. Não nos acomodemos imaginando, não, eu estou no ponto. Olha, meus irmãos, Deus sabe coisas a nosso respeito que nós não sabemos, que não somos corajosos para reconhecer. Coloque a tua vida agora na dispensação do Senhor e peça ao Espírito Santo, Senhor, que a paz do Senhor domine meu coração, a paz do Senhor domine minha mente, a paz do Senhor prevaleça na minha alma. Ore, igreja, e clame a Ele, diga: Senhor, que a alegria da salvação prevaleça na minha vida, que eu não esteja o tempo todo angustiado com as coisas dessa vida, porque eu não lido apenas com as coisas dessa vida, eu também lido com as coisas eternas, e elas são estáveis. Elas são estáveis. Está tudo bem no reino do meu Deus. Está tudo em ordem no reino do meu Deus. Aqui embaixo as coisas ora estão para o pé, ora estão para a cabeça, mas está tudo bem no reino do meu Deus. Pensai nas coisas lá de cima, diz o apóstolo. Pensai nas coisas lá de cima. Clame a Deus por você mesmo. Você é sacerdote diante dele. Entra na sala do trono e fala com o Todo-Poderoso. Toca nossas vidas, amado Deus. Que a tua presença nos restaure hoje, Senhor. Oh Deus poderoso, aleluia. Ora, você é sacerdote, vai direto nele, vai direto na presença dele. Maravilhoso Deus. Olha para nós nesse lugar, Senhor. Contempla-nos nesse lugar hoje, Deus. Mais que uma canção eu te darei.
nesse lugar, Espírito Santo. Move nesse lugar, Espírito de Deus. Traz renovo, Senhor. Aleluia. Do seu lado, por favor. Vamos orar uns pelos outros, como a palavra de Deus nos ensina. Segura na mão de quem está à sua direita, à sua esquerda. Deixa Deus usar a sua vida. Enquanto os irmãos adoram, você ora. Enquanto os irmãos adoram, você clama. Ore por quem está do seu lado. Peça a misericórdia de Deus. Oh, Espírito de Deus, cura teu povo, Senhor. Tua igreja, Senhor. Traz restauração, Senhor. Traz vida, vida, vida. Vida abundante, Deus. Vida verdadeira. Vida de Deus em nós. Vida espiritual, Senhor. Latente na alma, no coração do teu povo. Aleluia. Somos teu povo, Senhor. Povo vivo de um Deus vivo. Aleluia. Manifesta a tua graça, Deus. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Vida preciosa em nós. Aleluia. Maravilha de Deus. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Você é sacerdote diante de Deus. Há pessoas que vão receber a sua oração agora. Você está diante do Deus Todo-Poderoso. Agora, como sacerdote do Deus vivo, seja um intercessor nesse momento. Deixa o Espírito de Deus usar você. Enquanto você ora sobre a vida de outras pessoas. Pessoas lá da sua casa. Pessoas da sua família. Pessoas do seu trabalho. Deixa Deus usar você em oração. Combata o agir de Satanás. Combata as forças do inferno. Deixa Deus usar você para a bênção chegar lá. Onde essa pessoa estiver. Onde essa pessoa estiver. Pela sua oração agora. Que a bênção de Deus alcance. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és Deus de respostas, Pai. Tu és Deus de respostas. Envia respostas, Senhor. Envia livramento, cura, renovo, restauração. Aleluia. Poderoso Deus. Oh, maravilha de Deus. Glória, 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 glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Maravilhoso Deus. Aplaude e adora o Senhor. Engrandece o nome dEle. Aleluia. Graças a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Não descuide da oração, igreja. Não descuide da sua vida de oração.
porque o Senhor está com os vasos cheios para derramar unções especiais sobre a vida do seu povo. Então busque a face do Senhor e Deus tem renovo para a nossa vida. Amém? Nós vamos